Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Hoje tenho uma convidada especialíssima, nem mais nem menos que Graça Castanho. Graça Castanho, quem é a senhora? Eu sou Graça Castanho, nascida na Maia, na freguesia da Maia, uma freguesia que fica no norte da ilha de São Miguel. Há outra Maia em Santa Maria, não tem nada a ver com essa, não sei as tem, origens, não é? Não, é mesmo de São Miguel, por isso é que eu tive o cuidado de falar em São Miguel, Açores, e é na Maia que passo toda a minha infância, numa família, no seio de uma família maravilhosa, de 6 filhas, eu sou o número 5 de 6, com a nossa mãe. São meninas. São meninas, o que é um privilégio, porque nós acabamos por criar cumplicidades muito próprias, com uma mãe que era professora do ensino primário, com um pai... Isso aí já explica muita coisa. Sabe que eu sou bisneto de uma professora e, portanto, sei qual é o impacto que tem o professorado dentro de uma família. Não é? Sim, esse ponto é bastante interessante porque define já um perfil, e um perfil também de exigência que as nossas mães incutiam, ou que os nossos familiares incutiam. Quer na linguagem, quer na escrita, não é? Mas é ela que é a sua professora? Não. Quando eu entro para a escola, a minha mãe, inclusivamente, já tinha desistido de ser professora, porque na altura começou a ter muitas crianças, como já disse, somos 6, e era muito difícil conseguir colocação. E chegou-se a um determinado momento em que ela foi colocada longe de casa. A família tinha muitos negócios, porque o meu pai sempre foi muito empreendedor, criou a primeira casa de cinema de toda a costa norte da ilha, tinha mercearias, tinha pecuária. A Maia tem veleidades de vila. Sim, sempre teve. E tem dinâmica social que poderia justificar que uma coisa dessas. Na Maia a existência de tanta cultura? Surgem de vez em quando pessoas de cultura na Maia que não acontece nas outras freguesias com tanta intensidade. O que é que se passa ali? Eu não sei se haverá uma razão específica para isso, mas a bem da verdade a Maia tem criado nichos de pessoas muito interessantes e de intelectuais e de pessoas que se têm dedicado muito. Devo dizer que uma das justificações plausíveis prende-se com o fato de a Maia ter tido núcleos de ensino primário, quando nas outras freguesias o ensino primário, que era o ensino obrigatório, era uma realidade bastante frágil. Na Maia já havia núcleos, já havia escolas, já havia muita gente, professora da Maia, que deu continuidade. A sua professora marcou-a? Olha, sabe que a relação que eu tenho com o ensino primário não é das mais fortes, e devo-lhe dizer porquê, porque eu sou a número 5 de uma família de 6 filhas, com uma mãe professora. E quando eu chego ao ensino primário, eu já sabia muita coisa, porque eu interessava-me mais pelas aprendizagens que as minhas irmãs iam fazendo, as irmãs mais velhas. Eu ia acompanhando tudo aquilo que a minha mãe ensinava às mais velhas, e quando chego ao ensino primário já sabia muita coisa. Não houve novidades, grandes novidades. Não, e devo dizer Mas mesmo assim a professora marca pela exigência, pela disciplina ou pela... Eu acho que a escola primária marcou pela alegria, não é? Pela alegria de poder estar com as minhas amigas, de poder estar no seio da minha freguesia, em segurança, em escolas onde as minhas irmãs também estavam. Lembro-me, por exemplo, que na mesma sala, na minha sala da primeira classe, eu tinha a minha irmã Clara, que estava na 4ª classe, e nós partilhávamos a mesma sala. Claro. E, portanto, não era uma confusão, sempre fez confusão. Não era, porque as professoras... Havia escolas que eram todas as classes na mesma sala. E a minha mãe, como professora, ensinou os 4 anos obrigatórios na mesma sala, só que havia muita disciplina, e as professoras também eram muito controladas, porque eram avaliadas pelos resultados que os alunos tinham nos exames, e isso podia comprometer o futuro das professoras. E, portanto, os alunos e as alunas tinham que ter ótimos resultados. Claro. E havia um empenhamento muito forte, um compromisso muito forte dentro e fora da sala. Desculpe, o tempo voa e eu tenho que ir às coisas principais. Depois sai da Maia para estudar? Nunca saí da Maia, porque entretanto os meus pais compraram casa em Ponta Delgada, e já quando venho fazer o ensino preparatório, vou e venho, passávamos a semana
com uma madrinha ou com um padrinho, consoante os anos, porque o nosso padrinho era padre, também ficou connosco. Já agora, como é que se chamava? Padre Ernesto Borges. Ah, muito bem. Mas foi um homem que viveu Portanto, muito mais nas comunidades. Irmão de sua mãe ou parente de sua mãe? Não, irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe. Porque a sua mãe é Borges. É do Nordeste, é Sei Borges. que gosta muito de usar o apelido Borges, não é? Mas eu acho que em termos de item de guerra... mas sabe que nós temos uma mãe com 93 anos, uma mãe ainda muito viva, lúcida, graças a Deus. Viva, muito lúcida, muito trabalhadora. A minha bisavó também morreu com muito mais de 90 E, anos. portanto, nós temos que prestar uma homenagem Mas acho que também são todas iguais. À nossa mãe. Agora diga uma coisa, então vem cá abaixo todas as semanas? Todas as fica em casa semanas, de passávamos a semana cá, estudávamos, as irmãs todas, porque éramos 6. E estuda em que... Estudo na Roberto Ivans, depois vou para o liceu. Saio do liceu Antero de Quental agora, vou estudar... Era liceu ainda no seu tempo? Era liceu... Era o Liceu Nacional de Ponta Delgada? Era o liceu de Ponta Delgada e sempre foi, desde até o propedêutico, porque eu faço parte do primeiro grupo de propedêutico que hoje em dia explique lá o que é isso de propedêutico. Olha, era aquela fase de transição entre o ensino secundário e a universidade. Anteriormente não havia nada disso, nós terminávamos o nosso sétimo ano antigo, de 11º ano, íamos logo. Admissão, ou dispensava-se e eu faço parte do primeiro grupo que apanha o propedêutico, que depois é substituído pelo 12º ano de escolaridade. E depois vai para a universidade? Vou para Lisboa. A universidade aqui vai... Não, vou para Lisboa, porque entretanto ainda não havia universidade. Vai para Lisboa para que universidade? Para a Faculdade de Letras, para fazer inglês e alemão. Na clássica? Na clássica. E entretanto, o que aconteceu foi o seguinte, a Universidade dos Açores abriu, e eu optei por vir para os Açores. Faço a minha licenciatura nos Açores, em português e inglês. Em que ano é que vem para os Açores? Nós estamos a falar mal a Universidade abriu. Mas já tinha algum ano feito? Sim, o primeiro ano. Portanto, vem para cá para o segundo ano? Não, porque entretanto não venho para o mesmo curso que a Universidade dos Açores. Não tinha pedi equivalência àquilo que tinha feito, sim. Não é? E então faço aqui a minha licenciatura, que é uma licenciatura de formação de professores, dou 10 anos aulas. Aonde? No liceu, que já era Escola Secundária Antero de Quental, e depois efetivei-me na Domingos Rebelo, na Escola Secundária Domingos Rebelo. Faço 10 anos como professora de terceiro ciclo e ensino secundário, e quando termino essa fase vou para os Estados Unidos fazer o meu mestrado. Estive lá 2 anos estudando. Fazer o quê, desculpe? O meu mestrado. O mestrado. O Masters, como eles dizem. Esse Master's Degree. E em que universidade? E fiz na Lesley University, que fica no campus da Harvard. E então está ligado à Harvard? Está ligado. Nós até tínhamos professores da Harvard, havia convénios, protocolos entre ambas as universidades. Esqueci-me de perguntar, na universidade qual foi o professor que a marcou? Na Universidade dos Açores, o professor Pavão, o professor Machado Pires. Foram de facto as pessoas que mais me marcaram. Pilares, pessoas de muito bom senso, amigos dos professores, sem aqueles esterismos de uma exigência excessiva que depois bloqueia qualquer aluno. Extremamente cultos, muito humanos. Então, foram grandes lições de vida. Vamos para os Estados Unidos? Depois de ter feito 10 anos de ensino, vou para os Estados Unidos como bolseira da região autónoma dos Açores, da Secretaria da Educação. Faço o meu mestrado. Nessa altura, governo PS ou PSD? Eu estou bem a crer que era PSD. PSD ainda. Reis, não, sim, do Mota Amaral ainda, claro. Já lá vão. Vai como bolseira, vai para os Estados Unidos e teve alguma dificuldade? Não, de maneira nenhuma, porque eu era da área de letras, não é? Era inglês, digamos que o inglês era quase a minha língua materna também. E por outro lado já levava... Porquê é que diz que era quase a sua língua materna? É porque nós sempre tivemos esta relação estreita com o inglês, pela via das nossas comunidades, das férias, estou-me a rir porque com amigas. Quando eu dizia isso em 75 chamavam-me separatista, não é? Que eu queria vender os Açores aos americanos. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com as nossas comunidades, com as famílias que é tão grande que nos visitavam, e também
com o convívio que se fazia muito na rua quando éramos pequeninas. Nós cantávamos músicas em inglês, sabíamos muita palavra, entendíamos o que as nossas amigas, as nossas vizinhas que regressavam de férias, que nos iam dizendo. E então nos Estados Unidos, o mestrado corre-lhe como? Corre muito bem, porque eu já levo 10 anos de lecionação. Eu fui fazer um mestrado na área da formação de professores, mas em língua portuguesa, em línguas maternas. No meu caso, depois acabei fazendo uma tese sobre o ensino do português nos Estados Unidos. Tem algum apoio daquelas pessoas cultas da nossa comunidade na altura, ou não tem ligação nenhuma? Eu tenho grandes apoios, mas por iniciativa das próprias pessoas, não que eu sentisse isso. Mas é que sentiram necessidade de... Não, ficaram tão orgulhosos de me verem, porque já estou a falar de muitos anos, e ficaram tão orgulhosos e estabelecemos relações muito fortes. Criei um núcleo. Que havia um grupo de judeus, não é? Sefarditas, que falavam português na América, é isso? Ou enganei-me? Não, é aquilo que eu estou a dizer, e se calhar posso voltar um pouco atrás para chegar aí. Que é o seguinte: eu faço de facto o meu mestrado, crio relações que se mantêm até hoje, quer académicas, quer pessoais, de pessoas muito boas, e eu no âmbito do meu mestrado já tive uma intervenção muito forte nas nossas comunidades dos Estados Unidos, porque inclusivamente colaborava com jornais locais, fazia formação de professores, já ia para os congressos da comunidade portuguesa falar da língua portuguesa, e tinha inclusivamente com colegas cabo-verdianos um programa de rádio ali na área de Boston. Terminado o mestrado e feita aquela investigação em 5 estados norte-americanos para ir à procura das situações onde se ensinava português e onde se ensina ainda hoje em dia, regresso, peço equivalência na Universidade do Minho, é-me dada equivalência ao meu mestrado, e a orientadora e a presidente desse júri, que foi a professora Fátima Sequeira, da Universidade do Minho, telefonou-me a dar-me os parabéns, que a equivalência tinha sido concedida, e a disponibilizar-se para ser minha orientadora de doutoramento. Claro que uma pessoa que está há 2 anos fora da sua ilha, já tinha filhas, nascidas, obviamente, mas... Essa família não produz homens? Não produz. Nós agora, em termos de bisnetos desta minha mãe, já são mais os netos do que as netas. Bem bom, e nós sentimos já algum desequilíbrio, já estamos a sentir algum desequilíbrio. Mas então estávamos no Minho e é convidada... No Minho faço então a convite dessa professora catedrática na altura. E faço o doutoramento no Minho. Quando termino o doutoramento no Minho, eu... Posso perguntar-lhe qual foi a nota do seu doutoramento? Aquilo não tem nota propriamente, porque hoje em dia os doutoramentos não têm, mas foi a nota máxima prevista para aquele doutoramento. Eu regresso aqui para a Universidade dos Açores, que entretanto já dava aulas na Universidade dos Açores também, e decido... tudo ligado à formação de professores e da língua portuguesa e da didática e da metodologia, mas também tenho uma disciplina de currículo e género, que trata das questões de género, da igualdade de oportunidades, dos estereótipos, dos preconceitos, etc. Então, eu regresso, e quando regresso, dou início, vou trabalhar para os Estados Unidos como conselheira para o ensino do português, para a Embaixada de Portugal em Washington, D.C., para o ensino do português nos Estados Unidos e Bermuda, e quando parto para os Estados Unidos já sou uma visiting scholar, sou uma professora, convidada da Harvard, porque já vou fazendo o meu primeiro pós-doutoramento. E é aí, esse pós-doutoramento simbolizou bastante, porque foi mais um passo na minha carreira e também nas minhas aprendizagens, e porque constituiu uma oportunidade de de contracenar com professores e professoras que tinham sido meus professores no âmbito do mestrado, estando eu noutra universidade, numa universidade
universidade vizinha. Não se esqueça dos judeus, acho. É isso. Então faço o meu primeiro pós-doutoramento. Esse pós-doutoramento é feito na Harvard, mas com uma investigação em Moçambique. Portanto, eu, para além de um estudo feito no âmbito do mestrado ou ensino do português nos Estados Unidos, no âmbito do doutoramento, estudo a língua portuguesa na sua perspectiva transversal e transdisciplinar em Portugal, faço o meu primeiro pós-doutoramento em Moçambique. Como é que se ensina? Quanto tempo é que esteve em Moçambique? Eu fui lá aí umas 4 ou 5 vezes, porque tinha que aproveitar as férias. Mas foi uma aprendizagem incrível, medonha. E mais tarde, quando termino em 2007 esse primeiro pós-doutoramento na Harvard, avancei para um segundo pós-doutoramento na Lesley, na primeira universidade que me recebeu, no âmbito do Portuguese World Language Institute. E esse pós-doutoramento, esse segundo pós-doutoramento que ainda estou a fazer, é que se reporta à presença dos judeus sefarditas que chegaram no século XVII aos Estados Unidos e que mantiveram a língua portuguesa durante 2 séculos. Em que sítio da América? Isso é um percurso muito interessante, porque, como o doutor sabe, os primeiros judeus a serem expulsos da Península Ibérica são os espanhóis, que vêm quase todos para Portugal. Portugal depois expulsa os judeus e eles espalham-se pela Europa. Muitos vêm até para os Açores. Nós temos uma comunidade, um peso muito forte de herança judaica aqui nos Açores, que eu até já estudei e já organizei um congresso internacional sobre isso. Então, esses judeus espalham-se muito, vêm para os Açores. Mas para lecionarem o português, para cultivarem o português nos Estados Unidos, tem algum sítio, certo, não é? Certo, mas é preciso explicar um pouco essa caminhada. Então, o maior grupo desses judeus expulsos acaba enfim, estabelecendo-se na Holanda, não é? Inclusivamente, em Amsterdão, existe a maior sinagoga de sempre, a sinagoga portuguesa, precisamente fundada por judeus sefarditas. Há um determinado momento da história da Holanda e de Portugal em que a Holanda, enfim, conquista aquela zona do Brasil, de Pernambuco e do Recife. Os judeus os judeus sefarditas que estavam na Holanda, seguindo o roteiro holandês, estabelecem-se, vão para o Brasil. E então, quando Portugal retoma esse pedaço de terra, Portugal obrigou esses judeus a regressarem a Portugal. E os judeus disseram, está certo, então mandem lá os barcos que nós regressamos a Portugal. Mas tal não aconteceu, até porque os judeus eram muito ricos e compraram não precisa logo dizer, toda a gente, nem é preciso dizer mais nada, e foram pelas Américas acima. Foram-se espalhando pelas Américas. Estamos a falar do século XVII, portanto. Sim, século XVII. E foram-se espalhando pela América do Sul, foram-se espalhando pela Central, e há um grupo que no século XVII chega a Nova Amsterdão. Ou seja, também era uma colónia holandesa que hoje em dia é Nova Iorque, não é? Toda a gente sabe que aquela colónia... E é lá que eles chegam. Sobrevive. É lá que eles chegam, ou seja, o primeiro grupo judaico que chega à América do Norte, considerando Estados Unidos, Canadá, etc., são os judeus sefarditas, os primeiros de sempre. E chegam a essa zona da Nova Amsterdão, radicam-se aí, mas depois Nova Amsterdão é conquistada pelos britânicos, não é? E os britânicos já não tinham tanta tolerância religiosa. E esse grupo vai mais para o sul, vai para Rhode Island, onde em Newport cria a primeira sinagoga de sempre, mas é um grupo de Nova Iorque que chega no século XVII. E quer o grupo de Rhode Island, quer o de Nova Iorque, mantém a língua portuguesa durante 2 séculos. Então estou eu estudando nos Estados Unidos e como conselheira para o ensino do português, e estudando como é que o ensino começou, e fazendo essa investigação enfim, na Biblioteca Nacional, lá em Washington, D.C., venho a descobrir que, para manter durante 2 séculos a língua portuguesa nos Estados Unidos, junto do grupo sefardita, é porque se ensinava. Claro. Porque nas funções e nas sinagogas havia sempre quem ensinasse a língua portuguesa para que se pudesse fazer alguma reza ou algum momento, em algum momento estava presente
a língua portuguesa, mas a espanhola também, porque o que caracteriza o grupo sefardita são sempre estas duas nacionalidades que se foram mantendo, que foram expulsas concomitantemente e que se foram mantendo nestes percursos migratórios. Então, a professora faz o seu doutoramento, faz os pós-doutoramentos, é professora do quadro da nossa universidade, não é? Ainda não é catedrática, porque ainda é muito nova para isso, não é? Nos cânones já tem 54 anos. E agora vamos saltar para a política. O que é que faz Graça Castanho na política? Olha, sabe que eu sempre me senti... Ocupou um cargo semipolítico. Já tive vários cargos. Diga lá, então. Por exemplo, fui diretora regional das comunidades, fui conselheira para o ensino do português nos Estados Unidos e Bermuda, que é um cargo de representação de Portugal, de nomeação a nível nacional, não é? Quer dos Enquanto negócios o diretor estrangeiros. regional é nomeada pelo Governo Regional. Já de Carlos César. Sim, de Carlos César, do último governo de Carlos César. Durante quanto tempo exerceu esse cargo? 2 anos e tal. E vai muita vez às nossas comunidades? Sim, porque continuo lá com a investigação, com formação, quer dizer, conciliou as congressos, sim. Conciliou as duas coisas. E eu inclusivamente, para além de ter trabalhado nos Estados Unidos e de ter estudado, eu até casa tive nos Estados Unidos, não é? Portanto, eu sinto-me também como uma pessoa emigrante, porque a grande parte da minha vida tem sido feita no estrangeiro. Mas gostava de lembrar, por exemplo, que fui presidente da Assembleia da Junta de Freguesia da Maia, o que é muito importante para esta aproximação com as nossas populações, perceber. Sim, mas já agora, não salta ainda para a Maia, esteve tanto tempo com as nossas comunidades, diga aos homens e às mulheres das nossas comunidades o que é que pensa deles como comunidade. Oh meu Deus, eu tenho o maior orgulho e não podia pensar outra coisa, porque também fui e fiz parte dessa comunidade. Quem vive dentro da comunidade sabe que ela é composta por homens e mulheres aguerridos e aguerridas que tanto têm lutado. São comunidades que fazem inveja às outras comunidades com quem convivem e são comunidades de referência, devo-vos dizer. É um orgulho poder ou ter tido a oportunidade de representar-vos a todos, quer na Embaixada de Portugal em Washington DC, quer como diretora regional das comunidades, que me levou mais uma vez até junto de vós e que me levou a aprofundar este carinho e este orgulho que tenho por todos vós e por todas vós. Professora, não sentia, quando vou muitas vezes à América, a minha mulher tem 500 irmãos na América, eu sou amiga de algumas delas. Nunca sentiu aquela coisa de ir na rua e ver uma cara conhecida e afinal não conhece, mas é igual às nossas? Nunca completamente. As nossas comunidades estão muito bem identificadas porque sempre sentiram a necessidade de se juntarem, de se protegerem e nós temos núcleos muito fortes, muito representativos da nossa açorianidade. Acha bem que os membros da nossa comunidade, quer sejam da primeira, segunda ou terceira geração, que se metam na política americana? Sim, completamente, e já estão. Sabe que essa ideia que a comunidade lusa não é uma comunidade muito interventiva, isso não é bem verdade, até porque já existem vários estudos que comprovam que as pessoas são bem interventivas, são proativas, lutam e talvez não tenham muita garra para chegar aos topos, não é? Ainda não conseguiram. De qualquer das maneiras, cada vez mais temos vindo a assistir que pessoas-chave, peças fulcrais nas máquinas do próprio governo e do Obama e do Clinton já conta com imensa gente da nossa comunidade lusa. Mas voltemos à política, porque isto agora interessa-me. A professora salta para candidata ao maior cargo do país. Pois, mas sabe como é que explica isso? Olha, foram muitas as motivações. Primeiro, devido a uma grande insatisfação com a forma como se faz política ou como se tem feito política em Portugal. Obviamente que sou açoriana e nós, como açorianos, temos referenciais muito fortes e nós temos dois que eu gostaria de referir aqui. Por um lado temos Manuel de Arriaga, que foi um homem que nunca viveu de vaidades, que nunca
nunca usou e abusou sequer do poder, foi de uma modéstia, de uma honestidade imensa, um modelo que nunca devia ter sido abandonado das figuras presidenciais. E temos também o anterior presidente do Uruguai, e eu visitei o Uruguai enquanto ele era presidente, que é o Mujica, Açor-descendente, que foi considerado o homem, enfim, o homem mais frugal que existiu na história daquele país e pelo mundo fora. Um homem de uma modéstia, um homem que dedicou toda a sua vida à luta e à manutenção dos direitos humanos, das liberdades do seu povo. O seu colega Teófilo Braga não lhe diz nada, então? Ele nunca foi meu professor, não é? Mas claro que era um humanista de reconhecido, enfim, currículo, não é? A nível internacional. O Teófilo de Braga não... perdão. O primeiro presidente do governo provisório. O primeiro presidente do governo provisório. Estava a pensar no meu colega, Fraga, da universidade. Eu peço imensa desculpa. Não tem aquela marca tão acentuada daquilo que eu quero retomar para os micalenses têm mais votos que os feilenses, não é? Mas é isso. Mas, de facto, o Manuel de Arriaga foi um homem muito, muito especial e eu queria e quero retomar precisamente esses princípios e esses valores que fazem a diferença. Nós temos uma das grandes áreas da minha intervenção e da minha luta política vai ser precisamente moralizar a política. Para fazermos esse exercício é preciso começar pelo mais alto cargo da nação. Há muita coisa que tem funcionado mal, na minha opinião. Quero um mandato próximo das pessoas, um mandato de proximidade, mas indo ao encontro das pessoas que nunca foram visitadas pelas sucessivas presidências. Quero apenas um mandato. 5 anos é mais do que suficiente. Para si, o que é ser Presidente da República? Olha, para mim, ser Presidente da República é respeitar na íntegra todo o eleitorado que contribui para essa eleição. Nós, de uma maneira geral, ouvimos falar sempre do povo português, e é bem verdade, dos nossos autóctones e de todo esse orgulho nacional que anda à volta da representatividade da própria figura do Presidente da República, não esquecendo os imigrantes, que também têm condições, os que têm condições para votar, aqueles que não têm condições para votar, mas que estão no nosso país e que têm dado um contributo valiosíssimo na manutenção até da própria dinâmica social do nosso país, porque hoje em dia são as mães migrantes e imigrantes que mais crianças oferecem a um país que tem um déficit demográfico gravíssimo, como todos nós sabemos, mas também ser Presidente da República é todos os dias poder homenagear e chamar para a nossa companhia a nossa diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. E o que se tem visto é que temos tido alguns Presidentes da República que visitam as nossas comunidades emigrantes e nem têm o trabalho de perceber a dinâmica e a importância que aquela comunidade tem. Por outro lado, têm tido imensa dificuldade em reconhecer o papel que as comunidades emigrantes têm também desempenhado. Ser Presidente da República é todos os dias poder homenagear a lusofonia. E a lusofonia faz-se da língua portuguesa. E se essa é uma responsabilidade nossa, a língua portuguesa, os destinos da língua portuguesa pelo mundo fora, já que em Portugal é o Ministério da Educação que trata dessa área, mas pelo mundo fora a língua portuguesa tem que ser um desígnio nacional. Não pode de maneira nenhuma continuar nas mãos de governos. Aquilo a que temos assistido é que entra governo, sai governo, as políticas mudam, as medidas mudam, mas as políticas nunca existiram. Nós continuamos sem uma política de língua sistematizada, coesa, eficaz. Diga uma coisa, o que é que pensa dos candidatos que
que estão para aí no ar do PS e do PSD? Olha, sabe que nenhum deles me intimida, porque está na hora de nós pormos uma mulher completamente apartidária, que não tem cor política, não tem amarras, não está ao serviço. O que é que pensa deles? Penso que todos eles, de uma forma ou de outra, estão todos presos a compromissos, ora do passado, ora do presente, mesmo aqueles que se têm apresentado de uma forma muito independente e até proclamam que são independentes e que é assim que se querem manter, no dia da apresentação da sua candidatura já têm ex-presidentes a apoiar, ex-presidentes esses que ainda não viram o leque todo dos presidenciáveis para se poderem pronunciar, à partida já vão avançando, apoiando um candidato, um presidente que se diz independente e que tem uma máquina partidária das maiores do país atrás de si no dia da apresentação da candidatura. Mas acha o que eu sinto é que todos eles estão muito virados para determinadas áreas, para determinados interesses. Já serviram partidos. Mas como é que consegue ganhar eleições sem ter uma máquina poderosa atrás de si? Não quero, recuso-me. Não sei se isto será algo que me irá catapultar para uma vitória. Não estou nada preocupada. Estou mais preocupada com a mensagem, estou mais preocupada em desmistificar questões quer da candidatura, quer das próprias eleições, quer da missão, do que propriamente pensar nisso. Obviamente que hoje em dia estamos a assistir a movimentações que mais cedo ou mais tarde, pelo mundo fora, que mais cedo ou mais tarde vão mudar o panorama político em todo o mundo. Os partidos ainda se convencem que têm uma palavra a dizer, e têm, e resultam de um processo democrático, mas as máquinas partidárias, tal qual como têm funcionado, têm os seus dias contados. Ou nós pomos na política pessoas sérias, idóneas, com um projeto, com uma mensagem, sem amarras políticas, sem servilismos, ou então, mais dia, menos dia, os políticos, como eles vivem essa política muito voltados para si próprios, muito ao serviço dos seus interesses e das suas famílias. Nós neste momento temos políticos que sempre viveram da política, o que é, à luz dos princípios da contemporaneidade, isto é quase um crime, porque as pessoas têm que ter as suas profissões e política não é profissão. Nós temos políticos que já estão a trabalhar para garantir o futuro de netos. Isso é gravíssimo. Muito bem, mas diga-me uma coisa, é lugar comum em política dizer-se que é preciso duas coisas, dinheiro e tempo, para se fazer uma candidatura dessa importância, não é? Recolha de assinaturas que são necessárias, mais de 7.000, não é? 7.500? Como é que vai? Tem tempo e tem dinheiro para isso? Vamos ter que arranjar, porque eu estou numa missão. Eu devo lembrar aos nossos espectadores, aqui ao Dr. Mel Bento, que eu na Universidade ensino uma disciplina e tenho investigação feita e estudei no âmbito do meu mestrado a área das questões de género. Ora bem, eu estou há 20 anos na Universidade dos Açores a proclamar princípios e direitos humanos junto dos meus alunos e a incutir neles e nelas força, ânimo, que não desistam dos seus sonhos, que vão à luta, que têm os seus direitos garantidos, se procurarem por eles, Acha que a juventude vai apoiá-la? Eu acho que sim, eu estou em crer que sim, porque a linguagem é muito diferente. Portanto, é por um mandato apenas de 5 anos? Só um mandato de 5 anos. Mesmo para os outros, não é? Mesmo para os outros, eu gostaria... Se pudesse modificar a lei... Não, mas a lei também, muitas vezes, é alterada por práticas que se vão mantendo. E eu acho que devia ser prática e que derivasse dessa consciência coletiva que ninguém tem o direito de impor a um país 5 anos. Mas, por outro lado, devo dizer que essa é uma discussão que tem que ser feita ao nível da Europa. Porque nós, por um lado, temos
temos todos os benefícios de uma União Europeia, que efetivamente nos tem ajudado e nos tem catapultado para um patamar de qualidade que de outra forma nós sozinhos, Portugal sozinho nunca teria atingido. Mas ainda há uma facção dos nossos políticos, da nossa família política, que defende que a Europa é para acabar, porque nos estão a tirar a soberania, porque nós temos que voltar a tempos idos para que consigamos levar avante. Com essa não concordo nada. Eu acho que isso é da maior hipocrisia. É uma europeísta, portanto, não é? Eu sou, mas não nos moldes em que a coisa tem vindo a acontecer. E devo-lhe dizer porquê. Porque como a Europa está, é uma Europa frouxa, é uma Europa que não fala a mesma linguagem em todos os Estados-membros. E aquilo que, como Presidente, irei preconizar são reuniões mais frequentes com os chefes de Estado, porque os chefes de Estado, na sua maior função de representatividade, de representar Portugal, quer no país, quer no estrangeiro, os chefes de Estado não se podem demitir deste trabalho conjunto para a criação, para a fundação de uma Europa mais coesa, uma Europa que marcha em ritmos, enfim, mais articulados. E para se fazer isso, há muitas discussões que precisam de ser feitas a nível europeu, como, por exemplo, as questões do emprego, as questões da fiscalidade, as questões da justiça, as questões da educação e as questões também, que eram precisamente essas que nós discutíamos, de uma consciência maior da própria intervenção política. Porque é que nós na Europa não havemos de ter, enfim, mandatos mais próximos em termos de... Sente-se uma mulher de direita ou de esquerda? Olha, eu não tenho partido. Sabe que eu venho de uma família que nunca assumiu um partido, porque toda a família vivia tão próxima das populações todas, numa freguesia. Os nossos ensinamentos foram sempre no ato de votar, cada um vota. Não foi isso que eu perguntei. Eu sei, é isso. Não, mas eu já chego lá. Ideologicamente. É uma mulher de esquerda ou de ideologicamente, eu situo-me como me estou a apresentar a estas eleições. Eu situo-me numa circularidade que vai caracterizar a minha campanha. Eu não estou nem à esquerda, nem ao centro, nem à direita. E devo dizer porquê. Porque esta linguagem, e quem estuda ciência política sabe, ou quem lê a ciência política sabe, que esta linguagem só se mantém nos dias de hoje para que os partidos se possam manter. Ou seja, inclusivamente, nós estamos a viver um momento crítico. Mas defende uma democracia sem partidos? Defende uma democracia em que os partidos têm todo o sentido, mas são partidos que têm que ter contas de uma transparência absoluta. Partidos que não podem viver com dinheiros públicos. Por isso é que esta minha campanha é uma campanha limpa de parafernália política, de jantares, de almoços e de cartazes. Tudo aquilo que prejudique o ambiente não tem de forma alguma cabimento nesta minha campanha. Portanto, eu sinto-me uma pessoa, até como professora da universidade e com a aprendizagem que eu fiz na minha casa, eu sinto, e pelas aprendizagens que eu tenho feito por leituras e estando em congressos e ouvindo pessoas de renome internacional, das maiores, como por exemplo o Noam Chomsky, que foi meu professor na Harvard, inclusivamente, de linguista, aquilo que eu percebo e a leitura que eu faço do mundo é que nós temos que viver em círculo. Nós temos que nos despir dessas máquinas partidárias que inclusivamente nos têm levado a alguma desgraça, a algum descrédito e que têm contribuído para uma péssima imagem de Portugal no mundo. Temos que terminar, infelizmente, mas eu queria fazê-lo ainda com mais uma pergunta. Como é que visualiza as autonomias?
insulares? Olha, as autonomias têm que se aprofundar e têm que se aprofundar mais uma vez no âmbito de uma União Europeia que deve ter um olhar atento junto das áreas mais insulares, ultraperiféricas, que não podem estar sempre presas a tudo o que se diz a nível do continente. E não estou sequer rivalizando com Portugal continental. Isto tem que ser uma dinâmica europeia. Tem que haver orientações muito maiores para as ultraperiferias. E a União Europeia tem que ter capacidade para ir determinando esses projetos de aprofundamento das autonomias em toda a União Europeia junto das áreas ultraperiféricas e prevendo inclusivamente algumas penalizações para os países que não respeitarem aquilo que sair de uma União Europeia coesa e mais fruto de um trabalho para os cidadãos e para as cidadãs e não ao serviço de políticas. Acha bem que se formem partidos regionais? Olha, nem sei que não gosta dos partidos. Mas não é nada disso. Eu não sou contra os partidos de maneira nenhuma, não sou contra políticos, eu sou contra máquinas partidárias que se têm revelado corruptas e uma minoria de políticos que se têm revelado muito corruptos, que controlam a maioria e o país e os orçamentos, etc., como todos nós sabemos, não é? E as situações vêm das áreas e das pessoas e dos grupos de onde nós nunca poderíamos prever sequer que algum desvio de dinheiro, algum benefício pessoal pudesse advir de algumas práticas. Mas a verdade é que eu acho que o povo português criou um medo tão grande e uma aversão tão grande a determinadas máquinas partidárias que eu estou a crer que as pessoas não querem votar em ninguém que se cola uma máquina partidária, quer seja de forma direta ou subreptícia. E os partidos regionais? Os partidos regionais resultam de um direito que a própria Constituição atribui, que é esse direito de nos podermos juntar, de podermos lutar por causas próprias. Claro que sou a favor, desde que não se constituam máquinas partidárias perigosas e corruptas. Que esse é o meu único problema. Eu não sou contra políticos bons, gente boa, que dedica a sua vida à causa pública e aos seus países. Obviamente que a esses nós temos que dar voz, temos que agradecer. Por isso é que, também nesta dinâmica, eu acho, e nesta dívida que o país deve, é uma dívida moral, é uma dívida de reconhecimento e nunca dívidas de pagamento. Por isso é que uma das grandes linhas orientadoras do meu programa é precisamente essa, e prende-se com a figura dos ex-presidentes da República. Nós proximamente vamos ter 4 ex-presidentes da República recebendo mordomias, têm direito a secretária, motorista, um escritório, subvenções, etc. Isto é vergonhoso, porque é preciso perceber que os presidentes, tal como toda a população, devem ganhar por aquilo que trabalham ou por aquilo que descontaram. O povo português não fica em dívida para com estas pessoas. Quem vota em nós é que, ou seja, nós é que temos uma dívida para com as pessoas que votaram em nós, que acreditaram em nós e que colocaram os destinos da nação nas nossas mãos. Portanto, nós é que temos que ficar agradecidos e temos que prescindir de qualquer tipo de pagamento terminada a nossa função. Graça Castanho, muito obrigado por esta entrevista. Eu é que agradeço, foi um prazer. Vai-me deixar falar num livro, já falei neste livro aqui, Augusto Ataíde, Um Percurso Solitário. Não foi de propósito que eu escolhi o título, porque realmente a nossa entrevistada vai ter um percurso solitário até conseguir galvanizar toda a população, quer de jovens, quer de mulheres, como ela própria diz, e dos outros todos que sentem um pouco de asco pela corrupção individual e partidária, que realmente está atingindo uns níveis que nunca devia ter atingido. Augusto Ataíde é um incorruptível. É um homem
faleceu há pouco tempo. Eu já falei neste livro aqui, mas falei nele antes de o ler. Agora, depois de ler, verifico que se trata realmente de um homem seríssimo que lutou toda a sua vida para salvar aquilo que herdou dos pais, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista moral. Vale a pena ler, está muito bem escrito e é um açoriano que, embora vivendo em Lisboa, nunca saiu dos Açores. Até o próximo programa.